E aí, meu povo, tudo bom? Tudo belezinha? Mais uma vez, estou trazendo aqui outro vídeo, como eu já tinha dito no vídeo anterior, que no vídeo anterior eu ranqueei os campeões da Fazenda. Dessa vez eu vou ranquear e colocar numa tier list, na verdade, as temporadas da Fazenda, todas que a gente assistiu aí da 1 a 17, dizer o que eu acho de positivo, de negativo. E ao contrário do outro vídeo, porque no outro eu não coloquei eles em ordem, eu simplesmente coloquei eles nos lugares ali, quem eu achava muito bom, quem eu achava incrível, enfim. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas ao contrário do outro vídeo, nesse eu realmente vou fazer um ranking, além de fazer a tier list. Eu vou começar pela ordem decrescente, da pior para melhor, na minha opinião, das temporadas da Fazenda, e a gente vai seguindo por aí. Então, bora pro vídeo. Bom, aí algumas introduções. Vou falar o que eu acho de positivo e de negativo, vou colocar em cada uma das categorias ali que são incrível, muito bom, ok, razoável, fraco e tranqueira. E vou falando ali as particularidades de cada uma das fazendas, lembrando que também, óbvio, tem as primeiras fazendas, por mais que eu tenha assistido na época e reassistido algumas coisinhas ali aqui e ali, igual eu mencionei em outro vídeo também, eles estão fazendo uma maratona no YouTube, e tem no Play Plus, Record Plus, na verdade, hoje em dia, pra quem, nunca sei o nome, pra quem quiser assistir, tem lá, sempre tem lá disponível e tal, só que, cara, a memória também, a gente não tem tempo hábil pra tudo isso, e memória é uma coisa muito complicada. Tem coisas que passaram há 16, 17 anos atrás, 15, 14 anos atrás, é muita coisa. Obviamente eu vou lembrar muito mais das, sei lá, das últimas 10, por exemplo. Da 9 pra cá eu realmente lembro, tipo, claramente assim, que eu era bem aficionado pelo programa. Mas a gente vai indo aí. Quem sabe, enfim, daqui a uns anos, onde eu tenha tempo disponível também, eu não refaça realmente assistindo as mais antigas para falar o que eu acho de cada uma especificamente aí. Mas vamos indo, como dá. Bom, começando aqui com o último lugar, o 17º lugar. Aqui, essa definitivamente é a que eu vou colocar em tranqueira. Eu fiquei entre duas, porque pra mim, assim, é claro, como a água é, sabe, água cristalina do mar do Caribe, de Cancún, de lugares paradisíacos, assim. Tem duas temporadas que são pra mim as piores da Fazenda, porque elas sofrem de um crime grave, elas são chatas. Só que uma delas é muito mais chata que a outra, até pela época a que ela veio. E aí, em 17º lugar, eu coloco a Fazenda 2, que foi a que a Karina Bach ganhou. A gente tinha o Xuxa, a Sheila Mello, o Maurício Manieri, essa galera. E assim, eu acho que o pior crime que você pode cometer enquanto um programa de entretenimento é ser chato. A Fazenda que eu vou colocar acima dessa, ela também é chata, mas ela é um pouco menos, até por conta da época onde ela veio, onde a gente já estava habituado a essa coisa de tentar trazer um entretenimento e ter mais discussão, mais conflito. Essa Fazenda e a época dela era uma época onde, se o programa não engrenava e não era um reality show bom, geralmente ele caía um pouco nesse viés do chato, de que não acontece nada, as pessoas estão convivendo na maior parte de boa, as brigas que acontecem não tem muita graça, não rola nada além daquilo. Aqui a gente tem um elenco que não entregou, era um reality show muito ruim da época, sabe? Eles conviviam, tipo, na maior parte do tempo de boa, os dramas eram desinteressantes, as briguinhas eram bobas. A única pessoa que eu lembro desse elenco que realmente tentou entregar alguma coisa pela personalidade um pouco caótica dele foi o Igor Cotrim. Eu lembro muito de uma cena onde eles estão no. Acho que é na ceia de Natal, se eu não me engano. E sim, eles passaram Natal e Ano Novo lá dentro. Porque essa fazenda ela tem uma particularidade em relação a qualquer outro reality show que tenha passado no Brasil, principalmente, especialmente de confinamento, assim, em muitos dias e tal. Ela pegou o período do Natal e do Ano Novo porque ela começou no final de 2009, poucos meses depois da primeira edição, e aí entrou 2010 adentro, acabando ali, acho que em fevereiro, se eu não me engano. Então, boa parte do elenco passou o Natal e Ano Novo lá dentro, que é uma coisa que a gente olha hoje em dia e pensa, meu Deus. E aí eles tiveram a ceia de Natal e algumas pessoas, não vou lembrar exatamente quem, a galera meio que desperdiçou comida, colocaram coisa que eles não comeram no prato, e aí ele deu um piti ali, sabe, um surto, falando que as pessoas passaram fome, e passam fome, era um absurdo isso. Ele era uma pessoa meio desajustada, assim, já na introdução, porque também era uma outra coisa das fazendas antigas. Tinha um videozinho deles falando deles mesmos e dizendo, e sabe, no finalzinho tinha uma frase:
a partir de não sei o que, você poderá me acompanhar na fazenda, ou eu vou estar na fazenda. Era uma coisa bem cringe, bem vergonha alheia, digamos assim. Mas era como eles apresentavam os participantes antigamente. Por esse videozinho já dava pra ver que ele era muito trelelê das ideias, pra dizer assim, e foi uma pessoa que rendeu. Agora o resto do elenco, dá pra tirar pela campeã, porque a Karina foi uma pessoa, e eu falei dela no último vídeo, que ela era doce, fofa e simpática e, sabe, aquela mulher bacana. Não contribuía muito pro programa, digamos assim, e foi a pessoa que ganhou. O segundo lugar também, o André Segatti, muito de boa. Então é aquilo, é o maior crime dessa fazenda, ela ser uma fazenda chata. E por isso, obviamente, eu vou colocar ela no Tranqueira, porque é uma fazenda que não nem, assim, eu aconselharia talvez as pessoas tivessem tempo, sabe? Tem muito tempo da tua vida, tu quer assistir alguma coisa ou tu não lembra ou nunca assistiu, só por desencargo de consciência, assim, sabe? Pra assistir de novo ou ver uma coisinha ou outra, só pra lembrar como é que era, mas não recomendo a ninguém assistir de novo. Em 16º lugar eu vou colocar a Fazenda 11, que era uma das duas que eu tava aí, que eu acho que uma das duas piores. Eu acho que ao contrário da 2, essa aqui pelo menos teve alguns momentos ali onde a galera se destemperou, e teve conflito, e teve briga, mas ela não tá muito acima. Eu também também coloco ela no Tranqueira, porque eu realmente acho que é. É uma fazenda com um elenco sem carisma, desinteressante, aonde as pessoas que estavam trazendo algum conflito ali também foram sendo eliminadas cedo, porque a gente tem aquela coisa muito clássica, se eu não me engano é o grupo Sol contra o grupo Lua. Era uma época onde a Fazenda ainda dividia as pessoas por grupos. Eu detestava essa divisão de grupo, porque as pessoas ficavam muito em cima daquilo de o meu grupo, eu tenho que defender o meu grupo, blá 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 blá. E ali eles meio que se dividiram em grupos, e um dos dois grupos, que eu acho que foi o Sol, foi todo sendo eliminado. Só uma pessoa do Lua saiu antes, então os conflitos foram morrendo ali, e a gente dependeu de uma história de casal, que era a Ariane e o Lucas, que eu achava chato, desinteressante. Eu não entendi porque o Carelli chamou a Ariane, porque ela recém tinha saído do Big Brother 19, que foi uma bela de uma porcaria, eu acho que é um dos piores Big Brothers. Ela também não contribuiu em nada com o programa lá dentro, e aqui ela foi um personagem meio que principal, digamos assim. Ela tinha uma torcida grande, o programa apostou muito nela, digamos assim. Aí ficou girando em torno dessa história dela e do Lucas, chato, desinteressante, maçante de assistir. E a galera do outro grupo também não era muito carismática, era um elenco, sabe, sem graça. A gente não lembra muito dessa Fazenda hoje. Acho que uma das únicas pessoas ali que rendeu alguma coisa, mas ela também era chata do jeito dela, era a Andréa de Nóbrega. Eu lembro dela brigando com muitas pessoas com aquele jeito meio... Porque a mulher de mais idade, geralmente ela sempre rende no programa, sabe? Acho que eu sempre falei isso em algum outro vídeo. Geralmente é uma galera um pouco mais sem filtro para algumas coisas, então elas tendem a render. A primeira eliminada eu acho que também fez falta no programa. A Drica Marinho era uma pessoa que também queria mostrar serviço ali, mas foi a primeira eliminada. Aí depois, como eu falei, o grupo Sol saiu inteiro, ficou só o outro grupo, um drama chato até o final. Tinha aquela Thaís que tá no Fofocalizando, eu achava um porre, nossa, que mulher forçada. Que era na época do auge, de onde ela era amiga do Carlinhos Maia. Ai, no preguiça, sabe? E o Lucas acabou ganhando o programa no final. Acho que a Ariane praticamente deu o prêmio pra ele. A final foi extremamente sem graça também. Dava pra imaginar que ele ia ganhar o programa também. A torcida dele e as mamadeiras eram bem obcecadas. Se você foi mamadeira aí, sinto muito, mas eu não gostava, fazer o quê? E foi isso, uma fazenda que a gente não lembra muito hoje, principalmente porque ela veio depois de uma bem tumultuada que foi a 10, e a que se sucedeu a ela, que foi a 12, foi um dos auges do programa, assim. Então ela tá no meio de... Assim, depois eu vou falar da 10, mas ela tá no meio de duas fazendas bem... com muitos acontecimentos, e aí você tem essa no meio que é tipo, sabe, quem se importa. Em 15º lugar, eu vou colocar... Aí acho que é o oposto. Eu falei de fazendas que foram chatas. Essa daqui definitivamente não foi chata. Ela entregou o que alguns dizem que é entretenimento. Só que aqui a gente vai pro outro lado da balança. Aqui era um entretenimento pesado, maçante, te desgastava assistir aquilo ali. Eu lembro que foi uma das fazendas que eu assisti, entre aspas, até o final.
Só que eu perdia uns programas, eu me desconectava uns 2 dias, depois eu voltava, porque era muito pesado assistir, que é a Fazenda 14, a Fazenda de Deolane, Débora, Bárbara Borges, enfim. Deolane que hoje aí tá há 3 meses, ontem fez 3 meses que ela está vivendo outro confinamento, não teve Libera Deolane na frente do presídio lá, igual teve na frente da sede da Fazenda. Quem lembra desse momento apoteótico daquele ano, não é mesmo? Mas a 14, eu coloco ela tão baixo assim, pra mim é no top 3 das piores, porque, como eu disse, é pesado. Eu acho que, beleza, existe o entretenimento, mas tudo tem um limite. Eu acho que se você não tiver um pouco daquela veia cômica, um alívio cômico que essa Fazenda não tinha, vai ficar pesado. E a Deolane, pra mim, eu acho que é um dos principais nomes que pesa. Ela, o Thiago Ramos, aquele Vini também bebeu um pouco da fonte deles, também pesou o clima em vários momentos, assim. E assim, não falando que foi tudo só o grupo da Deolane, o outro grupo, que era o grupo B, se não me engano, que era o grupo da Babi e tudo mais, era um grupo que era meio chato, sabe? A própria Babi, eu falei isso no ranking dos campeões, ela era muito podcast, Rama Fitânia, que era meio que o parceiro dela lá dentro. Hoje em dia eles viraram um casal e tal, que eles diziam na época que não eram, mas enfim, todo mundo conseguia enxergar além. Era outro chato também. A Bia Miranda pesava o clima, falando do grupo A agora. Mas aquele grupo, o B, era bem chatão mesmo, assim. A Débora era muito repetitiva, mas o peso da temporada eu acho que tá concentrado todo no grupo A, sabe? Que se influenciou daquela energia da Deolane, que também a produção deu várias regalias para ela, e esse foi um dos problemas, porque teve uma hora que o copo transbordou e a produção não fez muitas coisas para inibir aqueles comportamentos e deu no que deu. Que a gente viu a expulsão dupla lá do Chay e do Thiago, que inclusive a Deolane foi bater na porta do Carelli praticamente exigindo que o Chay fosse expulso também, sendo que quem viu o lance viu que era só pro Thiago ter sido expulso ali, enfim. Mas é uma Fazenda pesada, carece de alívio cômico, era um elenco que, na minha opinião, era bem sem carisma no geral. Outras pessoas que podiam ter rendido alguma coisa, tipo uma Ingrid, lembra que jogou a bosta da vaca lá nas roupas do Vini e tal, acabou saindo cedo. A gente também teve uns personagens chatos durando muito. O Pelé era uma promessa que não se cumpriu, o Irã foi pra final. Sabe? Difícil, difícil, difícil. Pétala, eu acho que é uma das pessoas mais insuportáveis que eu já vi na TV. Eu detestava aquela mulher, assistir me incomodava, sabe? Só que o rolê da Deolane é muita gente. Eu lembro que na época ela tinha uma torcida porque tem essa questão do culto à personalidade dela antes. Só que dentro do programa, pra mim, ela não tinha nenhum tipo de alívio cômico. Eu sei que muita gente diz, é porque ela era engraçada, ela tinha humor. Desculpa, eu não acho. Eu vi muitas pessoas comparando com a Fazenda 6, com a Uraki, por exemplo. Gente, desculpa. As pessoas que fazem essa comparação estão loucas da cabeça. A Uraki e a Denise, elas tinham um elemento cômico ali. A Deolane era zero carisma nesse sentido. Ela só era pesada mesmo, chata, sabe? Tipo, de fazer ameaça, de pesar o clima. E as pessoas diziam, quem defendia ela, no caso? Mas ela fala da boca pra fora, da boca pra fora. Não é o tipo de coisa que a gente quer ver no programa, sabe? Então, todas essas brigas eram brigas que você achava que, a qualquer momento, sabe, alguém vai tirar sangue da outra pessoa ali dentro. Parece que a gente tava sempre nesse nível, sabe? Não eram as brigas da Fazenda 17, por exemplo, onde as pessoas falavam os maiores absurdos uma pra outra, as maiores baixarias, mas a gente não ficava tenso nesse sentido. As brigas da Fazenda 14 a gente ficava tenso de assistir. A maioria, eu quero dizer, tem gente que gosta, tem pessoas pra tudo no mundo, mas a maioria ficava muito tenso assistindo. E eu acho que a direção não ter colocado um freio, cara, eles chegaram a cancelar uma festa. Dizem na época, depois eles disseram que foi, é por causa das pessoas que invadiram a sede, não sei o quê, mas o Thiago Ramos estava ameaçando fazer acontecer na festa. E eu tenho pra mim até hoje que eles ficaram com medo ali também. Eu teria, se eu fosse da produção, de acontecer alguma besteira. Enfim. Teve a eliminação da Débora, que eu achei muito suspeita. Até hoje é uma coisa que não desceu muito pra mim, o jeito que foi feito. Porque eles eliminaram 2 pessoas numa roça, coisa que eles fazem só no final, que é outra coisa que eu tenho um pouco de problema na Fazenda. Eu não gosto dessas eliminações, tipo, chega lá e vai de balaiada o povo. Acho que tira um pouco da história. Mas fizeram aquilo ali no meio do programa, depois que a gente já teve uma expulsão dupla, não tinha por que fazer aquilo. E eles ainda deram um tiro no próprio pé, porque
como eles fizeram aquela eliminação dupla e teve uma expulsão dupla, depois quando a Pétala e a Deolane desistiram do programa, eles tiveram que arrumar o calendário ali, tiveram até que fazer antes disso a roça falsa pra ajustar o calendário ali e bater. Depois as duas desistem e eles têm que fazer uma final de 3 pessoas, contrariando o que eles faziam antes, que era final com 4 pessoas. Então foi tudo uma confusão, não justifica aquela eliminação dupla no meio do programa, não precisava, o programa também não tava chato, no sentido de nada acontece, pra colocar uma eliminação ali e justificar, tipo, ter um momento boom ali, uau, sabe? Uma coisa diferente. Foi muito esquisito aquilo, sabe? E ainda naquela eliminação, eu lembro que a direção deixou pra anunciar que 2 pessoas iam sair só depois do resultado da prova do fazendeiro no dia anterior. E muita gente caiu matando porque foi muito esquisito. Uma informação desse nível, pro público saber que 2 pessoas vão sair, a Galisteu deveria ter dado já no anúncio da roça, na terça-feira, quando eles fossem informar. Eles esperaram um dia pra saber que a Bárbara ia ganhar a prova, pra aí anunciar que 2 pessoas iam sair do programa. Óbvio, e aí esses são muitos dos momentos das pessoas acusam ali que às vezes a Fazenda tem muitas dessas coisas nebulosas, sabe? Tipo, de não ficar tão claro pro público. O Big Brother bebeu um pouco da fonte deles esse ano, antes eles não faziam esse tipo de coisa, mas isso aí é papo para outros 500. E outra coisa também que eu acho que contribui para essa Fazenda, na minha visão, não ser, tá aí no top 3 das piores, é que o clímax dela, que era justamente a derrocada da Deolane, a gente praticamente não viu, porque ela tem um resultado da roça falsa e acho que 1 ou 2 dias depois ela desiste. E depois dela, 1 ou 2 dias depois da desistência dela, a segunda em comando dela ali, que a gente também queria ver a queda, que é a Pétala, também desiste. Então a gente chega na final com uma Bia Miranda, tipo, sabe, a ala C do outro grupo, e que a gente sabia que ela ia perder, sabe? A torcida da Deolane já tinha abandonado. A Deolane, se ficasse lá, provavelmente ela ia chegar na final, mas a gente ia ver ela perdendo no final. Aí ia ser a emoção do programa. Eu acho que teria salvo um pouco se a gente tivesse visto isso. A Pétala eliminada antes, a Deolane sofrendo mais esse baque e ela perdendo na final pra Babi. Mas não aconteceu. No momento onde as duas desistem, a gente, sabe, o programa se arrasta acho que mais 3 semanas ali com nada, sabe, acontecendo. Ele tem momentozinhos bons, não vou falar que foi de todo ruim, mas eu acho que essa questão do peso e da falta de clímax do programa, ela soterra todos esses momentos bons, na minha opinião. Sobre aonde eu coloco, cara, eu vou colocar no tranqueira também, eu não vou colocar no fraco, porque eu acho que, como eu falei, o que tem de negativo sobrepõe muito o que tem de positivo, então não tem motivo para colocar acima da pior categoria. Aqui eu acho que vai começar agora, em 14º lugar aí, daqui pra frente, as fazendas que eu acho fracas mesmo e não ruins necessariamente. Em 14º lugar eu vou colocar a Fazenda 3, que quem venceu foi o Daniel Bueno, a gente teve Geise Arruda, Sérgio Malandro, Nani People, Dudu Pelizari, Monique Evans. Foi um elenco que, se você parar pra pensar, foi bem estreladinho pra época. Eu acho que um contingente de pessoas famosas ali era bem grande. Só que aí ela tem um grande problema, que é as pessoas que estão causando mesmo no programa, elas são eliminadas todas, na primeira, quase todas, com exceção de uma pessoa que, na verdade, no começo do programa, essa pessoa que sobra e carrega a segunda metade do programa, ela não se mostra muito, que é a Janaína Jacobina, ela começa a causar mesmo da metade pra frente. Só que todas essas pessoas, Nani People, Monique Evans, Chico Santa Cruz, que eu esqueci de falar antes, a galera que tá causando e fazendo o programa girar, digamos assim, eles são todos eliminados na primeira metade do programa. Na segunda metade, a gente fica com a galerinha que era chatona, que era vamos conviver bem, que era todo mundo amigo, que era todo mundo se dava bem. E aí o programa fica um porre. E quem carrega essa segunda metade do programa é a Janaína Jacobina, que é uma pessoa meio a lá Igor Cotrim, no sentido de que ela começa a se sentir meio jogada de lado pelo outro grupo, pelo outro lado da casa. Ela escreve, a cena mais emblemática dela é ela escrevendo de batom no espelho da casa. E as pessoas achando que ela era meio louca da cabeça. A volta dela, que ela eliminou o Carrasco, que era uma pessoa que a casa adorava, sabe? Nossa, achavam que ele ia ganhar, que era um cara muito alto astral e espirituoso.
E ela era a pessoa que a casa tipo, não gostava, não detestava, porque, né, mas não gostava dela. E ela virou a excluída do rolê, que é aquele enredo clássico de programa de reality show. Que também eu não acho um enredo chato, sinceramente. Ela também dava umas excluídas ali. E aí quando ela volta e, tipo assim, falando, ele ficou muito triste, não sei o quê. E a casa a casa da volta dela tava assim. Tipo, eles estavam incrédulos, sabe? E ela vai direto pro quarto. Mas eram momentozinhos pequenos ali. A segunda metade realmente é bem sofrível de assistir. E aí você pensa que, cara, é 1 mês e meio, é metade do programa. Eu só não coloco ela mais abaixo porque a primeira metade é muito boa. Você tem Nanny People quebrando pau, você tem Chico Santa Cruz quebrando pau com o Dudu Pelizari. A Monique Evans foi a primeira eliminada, mas toda a participação dela lá, as 2 semanas que ela fica no programa são muito boas também, apesar dela ser uma figura que eu particularmente não gosto. A presença dela hoje em dia, e tanto na Fazenda, mas eu consigo ver o quanto ela contribui pro programa ali. Só que depois que essas pessoas saem, como eu falei, a gente tem nada. E a final foi muito chata. O Daniel, que era uma pessoa muito no estilo da Karina, era um homem simpático, bacana, espirituoso, gentil, tá? Que são qualidades legais, mas só isso não enche os olhos num programa. Você tem que ter, principalmente hoje em dia, você tem que dar algum entretenimento pra gente. E ele não deu. Aí tem aquela Luísa Gottschalk, que também chata. Acho que muita gente nem vai lembrar quem era, uma moça do cabelo meio colorido ali, que trabalhava com algum programa de animais na época. E o Sérgio Abreu, que era bonito, tipo, também era o único traço de personalidade dele no programa. Realmente, a segunda metade foi terrível desse programa. E a categoria que eu coloco é fraco, igual eu acho. Acho que o que traz ela além do tranqueira é a primeira metade, mas a segunda metade foi um marasmo e não dá pra colocar acima de fraco. Em 13º lugar, e também vou colocar esta Fazenda no fraco, é a Fazenda 16. É essa aí, muito mais recente, a gente vai lembrar, é a Fazenda do Sacha, do Zé Love, Gisele Bicalho, esta grande elenco aí, esta Flor, essa galerinha. Cara, essa Fazenda, eu achava esse elenco muito sem carisma, muito sem humor também. E eles pesaram de um jeito que, diferente da Fazenda 14, que tinha as ameaças e tal, na Fazenda 16 eles jogaram um prêmio no colo do Sacha, assim, porque eles acusaram o elenco, a maior parte dele, acusou esse homem de tudo que se possa imaginar lá dentro, dando o prêmio no colo dele. E assim, eu não acho ela uma Fazenda necessariamente pesada, mas eu acho ela, além da galera ser meio sem personalidade e sem carisma, ela é pesada no nível de absurdos que eles fazem com esse cara, assim. Apesar de que, eu acho que outro problema dessa Fazenda, pra mim, é que o grupo que é o grupo favorito, que era o G4, o grupo dele, é muito sem carisma. Ele é sem carisma, a Luana eu achava, pra algumas pessoas ela até tem, eu acho ela insuportável. Aquele Gui também não sabia o que estava fazendo lá, e o Yuri acho que é uma das pessoas mais sem sal que eu já vi num programa. A trajetória desse homem lá dentro foi simplesmente seguir o que o Sacha falava, estar onde o Sacha está e defender o Sacha. Ele não tinha nenhuma história dele. Mas enfim. E o resto do elenco era a galera que pesava a mão e acusava o cara de, sei lá, ser o anticristo dentro tipo, na Terra, sabe? E foi por nada. Ai, porque a Larissa, que era o grande mote da temporada, foi quando a Larissa, outra chata também, foi eliminada, mas que eu acho que deveria ter durado mais, porque ela queria entregar. Ela é eliminada na segunda semana, e aí ela vai pro Hora do Faro, que tinha na época, que inclusive, muito obrigada, porque foi da onde eu tirei a ideia do nome do canal. Já que não tá sendo mais usado agora, mas enfim. Ela vai pra Hora do Faro, e aí ela aparece lá, dando placas ruins pro Sacha, e chorando, muito motivada por quem? Chico Barney, que era quem... Ela não queria dar placa pro Sacha quando ela tava lá, ela queria, tipo, esquecer aquele assunto. E ele ficou botando pilha, sabe, incentivando ela a falar, não, mas a senhora não acha que ele foi, sei lá, tipo, sabe, não tratou a senhora bem e tal, incentivando ali a render o bloco, igual ele fala muito. E aí ela acaba dando placas ruins pro Sacha, chorando ali na hora que ela fala dele, e as pessoas na casa ficam assim, meu Deus, este monstro!
acabou com o psicológico dessa mulher, e aí eles começam com justiça por Larissa, os amigos dela, e o lado do Zelov vai atrás. Porque antes o Zelov era a pessoa que o lado da Larissa, do Sasha, da Gisele, enfim, o outro lado da casa tava acabando com ele porque supostamente ele era machista com as mulheres e se passava e brigava e não sei o que, então o enredo virou. Só, cara, é uma coisa totalmente absurda, e depois eles tentam justificar dizendo que eles ouviram um áudio da produção falando mal do Sasha, e realmente eles podem ter ouvido isso. A gente sabe que às vezes vazam áudios da produção. Só que é uma coisa tão absurda que, se vazou um áudio da produção, eles sabem que isso não vai ser exibido no programa. Porque áudio vazado da produção eles não vão exibir na edição. É óbvio, é um erro, é um vazamento, não deveria acontecer, teoricamente. E eles usam isso para justificar o porquê que eles estão tão ensandecidos com esse homem depois. Cara, se você sabe que aquilo ali não vai ser exibido, o público não vai entender porque que vocês estão odiando esse homem, sabe? E aí vem Gisele dizendo que ele era playboy de Ipanema, e as pessoas dizendo que ele era um macho agressivo. E a questão do tal empurrão que não aconteceu na Fernanda, onde a própria direção, e na voz da Galisteu, obviamente, a apresentadora, vem dizer para eles que não houve nenhum tipo de agressão, e aí a Fernanda e o Zac desistem, que era outra pessoa agressiva também. E eles ficam naquela, enfurecidos, ainda falando que houve uma agressão. Cara, era uma coisa tão absurda. Esse elenco deu o prêmio na mão desse homem. E como eu falei, o lado dele era muito desinteressante também, então no final das contas realmente era um bando de gente sem carisma, fazendo um programa que foi previsível do começo ao fim, porque do começo às 2 primeiras semanas a gente achava que o Zelov ia ganhar, porque ele era a pessoa que estava sendo atacada. Depois o Sasha toma 16 votos na terceira roça, no pós-eliminação Justiça por Larissa. E aí, daquele momento em diante, a gente sabia que ele ia ganhar o programa. A única coisa imprevisível que teve ali foi o Sidney ficando no segundo lugar e o Yuri muito bem se lascando e não saindo de mãos abanando no programa. Mas fora isso, nossa, para chegar até lá, é um programa onde acontece muita coisa, mas o que acontece é tão absurdo que eu acho que a gente não consegue... como é que eu vou dizer, apreciar aquilo ali, sinceramente, porque é um circo, e é um circo que você não tá entendendo o que tá acontecendo nesse circo. Você tá se perguntando o que essas pessoas têm na cabeça, sabe? Aí tinham outros personagens assim que, Gilson, Juninho, planta pra caramba, Fernando Presto, nossa, o que homem chato, meu Deus do céu. O próprio Bombeiro, o Gui também, sabe? É um elenco, assim, esquecível, sinceramente, da maior parte. Bom, em 12º lugar, aí a partir daqui, são todas temporadas que eu acho, tipo, sabe, ok pra cima, sinceramente. Não acho nenhuma delas necessariamente nem ruim, nem tranqueira e nem fraca. Aqui eu vou colocar a Fazenda 10. Rafael Ilha, Ana Paula Renault, Nádia Pessoa, Kaique Aguiar e grande elenco. Cara, essa Fazenda, eu acho ela muito... Tem coisas boas e tem coisas muito ruins também. Porque tal qual a Fazenda 14, ela tem momentos onde ela é muito pesada. As brigas do Rafael Ilha com a Gabi Prado eram umas coisas que me deixavam assim, sabe? Sabe, desconfortável. Tipo, não consigo assistir isso. E tudo bem, depois eles tentaram fazer as pazes, mas era tudo muito pesado, sabe? É porque você é louca e toma remédio e você já esteve na prisão. É umas coisas tipo, mano, e sabe, um gritando assim, colado com o outro. Não, sabe? Difícil de assistir. Mas ela também tem momentos que ficaram muito marcados na história da Fazenda, que na minha opinião são top 15 da história da Fazenda. Eu digo top 15, não top 10, porque eu acho que a Fazenda é um reality show que tem muito momento icônico, então, sei lá, top 20, sabe? Dá pra você encher de coisa ali. Que esses dois momentos são a eliminação da Ana Paula, que pra mim, que era uma pessoa que nunca foi com a cara da Ana Paula, sempre achei ela insuportável, eu vibrei horrores, só que ao mesmo tempo eu detestava a Nádia também. Então pra mim assistir aquela Fazenda foi muito difícil, porque duas das principais pessoas da temporada eu não suportava. Então, outro momento que eu também vibrei foi justamente a expulsão da Nádia. Quando esta mulher foi expulsa, pra mim foi final de Copa do Mundo. Eu lembro que eu tava trabalhando no dia, mas eu tava atualizando o Twitter ali pra ver o que tava acontecendo na casa. Quando ela foi expulsa, ela estava assim, sabe? Tipo, vai, sai, caramba. Então foi muito... Esses momentos entraram pra história da Fazenda e foram muito bons de assistir. Só que eu acho que essa Fazenda também tem
Partes do elenco rendem muito. A gente tem a Mendigata, que no começo é mais ou menos, que daí depois quando ela briga com a Nádia, ela rende bastante. Quem não lembra dela acusando a Nádia de dar em cima do sertanejo na festa, quando ela tava cheia da bebida, né, na cabeça, e ela fazendo isso ao vivo, inclusive. Que eu acho que foi um tiro no pé. Infelizmente, a gente tem outras pessoas que poderiam ter rendido muito mais, e até hoje eu fico triste de não poder ver mais dessas pessoas. Como Vida Vlat, que foi a primeira eliminada, eu queria muito ver mais dela, mas muito. E pensar que essa mulher foi eliminada pra Luane, que não fez. Que ficou 2 meses lá dentro, não fazendo porcaria nenhuma. É um pouco difícil. A final também eu acho bem chatona, tipo, João Zoli, o Kaique a gente já sabia que não ia levar 1% dos votos, pelo que ele estava muito queimado, e a gente imaginava que o Rafael ia ganhar, então é uma final desinteressante. A imprevisibilidade ali morreu na última roça quando o Evandro foi eliminado. Porque eram as duas pessoas que eram os maiores amigos da Nádia, então no momento onde ele saiu a gente já sabia que o Rafael ia ganhar. Só que também é uma fazenda tão imprevisível que o Evandro era a pessoa que a Nádia queria que ganhasse durante muito tempo, e mesmo assim ele foi eliminado, ou seja, a torcida dela não comprou 100% que ela queria que acontecesse ali. E ela mesma ia e voltava no que ela queria. Uma hora ela queria que o Evandro ganhasse, outra hora ela queria que o Rafael ganhasse também, e também fosse pra final, enfim. Mas, cara, também o elenco, parte do elenco eu acho muito fraco, sinceramente. Chulapa, que só ficava rindo. O próprio João Zolin não aconteceu no programa. Luane, Léo Stronda também não serviu pra muita coisa. Você tem um elenco. Quem lembra do Mágico, que era o ex da Suzana Vieira, o Sandro, foi o segundo eliminado, sabe? Tem umas coisas que eu lembro assim que, meu Deus do céu, umas pessoas, sabe? Então, tem partes boas do elenco, tem acontecimentos, mas também tem um elenco que definitivamente não é dos mais carismáticos. As brigas às vezes são um pouquinho pesadas, mas eu coloco ela em ok razoável porque eu acho que a história principal dela ali, a derrocada da Ana Paula e depois a derrocada da Nádia, e eu acho que a trajetória do Rafael são interessantes de se assistir, sinceramente. Então eu acho ainda que é válido, é ok razoável. Em 11º lugar, e também na categoria, também vou colocar essa fazenda na categoria ok razoável, eu tô colocando a fazenda 9, que foi a fazenda de Flávia Viana e Marcos Harter, que foi o principal enredo dessa temporada, praticamente do começo até o fim. Porque Marcos era uma pessoa que monopolizava atenções na casa, era alguém que muitas pessoas fingiam que gostavam e outras definitivamente não gostavam, ele tinha umas ações meio erráticas, assim. Era uma figura que polarizou também no Big Brother 17. Então lá dentro as pessoas iam ter opiniões fortes em relação à presença dele, isso era muito óbvio. E Flávia foi a pessoa que meio que matou no peito e falou: vou ser a rival deste homem, e ela acabou ganhando o programa muito por conta disso. Só que eu acho que é uma fazenda que ela também, a mesma questão da Fazenda 10, ela tem momentos muito bons e tem momentos meio marasmo, assim, tipo, sabe, ok, o que tá acontecendo ali? Ela tem um elenco que eu acho carismático, eu acho interessante, só que um dos problemas dessa fazenda é justamente a rivalidade do Marcos e da Flávia ter monopolizado tanto a atenção, porque tem outras histórias que eu acho que meio que ficam soterradas naquilo ali, no meio daquele bolo, e a gente acaba não dando tanta atenção. Tem momentos bons, tipo a Nicole Ball sendo a primeira eliminada, porque ela se enfiou num grupo que claramente o público não ia gostar, e foi imprevisível, porque isso estabelecia uma coisa de que não interessa se você é um nome grande, se o público não gostar de você, você vai cair fora, sabe? Se você tá jogando errado. E ela foi eliminada por uma moça que era a Monique Camargo, que participou do A Casa, que ninguém conhecia. Praticamente a gente veio conhecer ela na Fazenda, sabe? Então, esse paralelo foi interessante. Você tem aquele grupo do Conrado, Naim, que Deus o tenha, Dinei, que ficavam ali fazendo planos que nunca davam certo. Era um grupo que fazia fofoca na casa da árvore, que era engraçado assistir isso, e principalmente eles se ferrando no final e os planos deles não dando certo. Assistir a derrocada do Marcos também, toda a trajetória dele até perder o programa para Flávia foi muito interessante. Quem não lembra daquele momento dele indo gritar lá no lugar onde eles deixavam as ferramentas, ele fazia as invencionices dele lá, ele gritando Emily, porque tinha sido depois do Big Brother 17. Nossa, gente, um surto. Mas ela também tem momentos onde parece que o programa dá uma arrastada, sabe? Porque parece que a gente fica muito dependente dessa história do Marcos da Flávia e as outras histórias meio que não acontecem ali, sabe?
Mas no geral tinha um elenco bom, acho que até as outras pessoas que não renderam tanto entregaram alguma coisa. Uma Rita Cadillac, por exemplo, que foi longe, uma hora ou outra, quem não lembra da cena dela chorando no banheiro, com ela falando, tipo, ela assim, sabe? O Marcos atrás dela tentando falar e a mulher tendo uma crise ali, sabe? Tem alguns momentozinhos ali ou outro, mesmo das pessoas que não entregaram muito. Mas no geral acho que é uma fazenda que também é meio termo, assim, eu acho ok, razoável. Apesar de eu achar a rivalidade do Marcos e da Flávia muito boa. Em 10º lugar, que eu também coloco em ok razoável, eu vou colocar a Fazenda 13, que é a Fazenda do Rico, Dai, Solange. E por eu ter falado esses 3 nomes não foi à toa, porque eu acho que o maior problema dessa Fazenda pra mim é que ela é muito dependente desses 3 personagens, que são as pessoas que fazem a roda girar ali o tempo todo. E aí o elenco de apoio, digamos assim, varia de níveis. Tem algumas pessoas que até entregam alguma coisa em algum momento, tipo uma Valentina, um Gui Araújo, o próprio Bill, a Milady em algum momento. Aí você tem pessoas que não entregam nada no programa, mas o que entrega é uma polêmica que rende muito mais aqui fora do que lá dentro. Uma Esté, por exemplo, que era uma planta total, e ela só rendeu alguma coisa por conta da história dela com o Dinho, que é a questão da traição e tal. E aí você tem umas pessoas também, umas plantas totais, tipo Thiago Piquilo, por exemplo, que, sabe, você fica se perguntando, tá aí por quê? E ainda vai um pouco longe, sabe? A Marina, ninguém vai lembrar quem é essa mulher, que foi finalista. Esta mulher foi finalista dessa edição e eu não consigo lembrar de nada que essa mulher fez lá dentro. Eu lembro que em algum momento ela brigou com o Rico, que os dois eram amigos aqui fora. Mas é uma coisa desinteressante. E você fica tipo... O próprio Bill, que foi 2º lugar, é um participante que... sabe? Também não disse muita coisa no final das contas. Então eu acho que ela realmente é uma fazenda que você tem muitos bons momentos, mas esses bons momentos estão atrelados aos 3 personagens principais, que são o Rico, a Solange e a Daiane. A gente tem todas as brigas do Rico, a gente tem as brigas da Solange, a gente tem a Daiane rasgando o casaco do Rico. A própria trajetória da Daiane é muito interessante, porque ela é meio que a vilã da temporada, só que no começo ela não começa como uma vilã. Ela é uma pessoa ali que o estilo de jogo dela não é dos mais morais, ou que a gente considera moral ali. Ela era alguém que tinha um pezinho na vilania, o jeito dela de lidar com as situações ali dentro. Só que ela só se mostra depois que ela e o Rico quebram a amizade, digamos assim. Então a trajetória dela é muito interessante por isso. Ela vira vilãzona mesmo da metade da temporada pro final. Queria que ela tivesse ido um pouco mais longe, inclusive. Mas é muito dependente desses 3 personagens, tanto que a maioria das coisas que a gente lembra vem deles, e a outra coisa que a gente lembra deve ser tipo a questão das traições lá. Mas isso é uma coisa muito mais externa do que interna, né? A polêmica da traição, enfim, do MC Gui com a Aline e do Dinho com a Esté, envolvendo a Mirella, enfim. Mas é uma fazenda também, é muito altos e baixos, sabe? Tem momentos muito bons e um elenco que dependente destes 3 personagens. Em algum momento ou outro, outras pessoas aparecem, mas também não é uau, grande coisa. Eu não consigo colocar ela muito acima de ok, razoável, justamente por isso. Eu acho que um amontoado de coisas, assim. Em 9º, eu vou colocar a Fazenda 8. E aí vale um adendo aqui, que igual eu falei no outro vídeo, que era dos campeões. Foi a única que eu não assisti em tempo real. Fui assistir ela, acho que anos depois, no Record Plus, mas não assisti ela em tempo real, então eu perdi o evento que foi Mara Maravilha na Fazenda. E aqui também, eu acho que tal qual a 13, a 8 eu acho que sofre também pelo mesmo efeito, que é a dependência de uma pessoa, nesse caso, que é a Mara. Ela entregou muito, mas ao mesmo tempo, para essa Fazenda render, ela também é muito dependente da Mara e das ações dela lá dentro, enfim. Quem não lembra o elenco inteiro pedindo a expulsão da Mara Maravilha. Aí você tem uma história de romance interessante, que era Minerato com o Popotão, que era o apelido dele, era o Thiago Servo. Aí ele desiste, é todo um caos. Era um casal divertidinho de assistir. Geralmente eu não sou muito de casal, mas esse eu achava, pelo que eu vi, eu achei interessante. Você tem outras pessoas vendendo alguma coisa, você tem o Mali Martins, o JP, que Deus o tenha. Você tem outras pessoas ali tendo a Rayane tendo seus papéis na temporada, o próprio Douglas que venceu, mas também tinha a outra metade do elenco, era muito esquecível também.
A Mara é eliminada razoavelmente cedo demais, na minha opinião. Eu acho que ela deveria ter ido quase até o final, quiçá até nem na final. E aí depois, quando ela volta na festa, mais uma vez ela protagoniza, porque ela dá os tapas na cara do Douglas Sampaio e o cara meio que ganha por conta disso. E a Minerata acaba perdendo aí, porque as pessoas até então estavam profetizando ela como a campeã. Acho uma Fazenda também, bem faca de dois gumes. É muito dependente da Mara, quem rende alguma coisa até rende alguma coisa, mas tem uma outra ponta do elenco que é, sabe, desinteressante. Então acaba nivelando e eu acho ok, razoável no final das contas. Em oitavo lugar, e aqui eu já vou colocar ela no muito bom, eu vou colocar a Fazenda 7. Que é o que o DH venceu, tinha Babi, tinha a falecida Heloísa Faisal, Felipe Campos, Pepe e Neném, e grande elenco. Até o Oscar Maroni, que Deus o tenha, também tava lá. Cara, essa Fazenda também, em alguns momentos ela pesa um pouco. O Felipe, eu lembro que pesava bastante as coisas lá dentro. O Diego Cristo pesava também, enfim, uma galera, Lorena Boeri. Ela tinha muitos acontecimentos e eu acho que as histórias dessa Fazenda elas eram bem interessantes, assim. Mas também, tal qual as outras, eu acho que ela tem momentos muito bons e tem outros que você fica tipo, tá, não se importando tanto com o que tá acontecendo lá dentro. E eu acho que o que me pega muito um pouco nessa Fazenda também é que não tem uma história principal, não tem muito que você seguir ali, sabe? E a vitória do DH, ela é esquisita no final também, sabe? Parece que era um personagem que você nem tava prestando tanta atenção, assim, acabou ganhando no final das contas. Tipo, você fica se perguntando como é que esse homem chegou ali e ganhou, entendeu? Tinha um casal lá da Miss com o Marlos que eu achava super desinteressante. Uma história de que a Sorvetão gostava dele dentro lá, então ela disputava atenção com a Miss, umas coisas, sabe? Que eram as histórias mais B, assim. Mas eu gostava muito das dramas, dos conflitos, das brigas dessa Fazenda, tirando as brigas mais pesadas. E tirando essa parte do peso, eu acho que a primeira metade dela é muito legal, tem muita coisa acontecendo, é muito boa de assistir. Tinha o Roy também, acho que era menudo, se não me engano, o grupo dele lá. Tinha a questão da polícia que entrou lá por causa do negócio da pensão. A galera também achava ele muito esquisito, não gostava muito dele. O cara tava voltando até que foi eliminado, enfim. Cara, Pepe e Neném jogando como uma pessoa só é uma coisa muito esquisita também, sabe? É um conceito meio doido isso. Então ela tem uns momentos muito bons dela, eu só não coloco um pouco mais acima, porque eu acho que quando eu comparo ela com as outras Fazendas, que eu vou colocar obviamente mais acima na lista, as outras são muito melhores, na minha opinião. Então ela fica aqui no muito bom, em oitavo lugar. Em sétimo eu vou colocar a primeira, Fazenda 1, é onde que começou todo esse programa que a gente gosta tanto hoje em dia. Cara, ela tem um elenco muito bom, que era um elenco bem estreladinho pra época também. Mulher Samambaia, tava no auge do Pânico ainda. O próprio Carlinhos Mendigo, Das Dolabella, que era um nome muito maior do que era hoje em dia. Babi Xavier, Dani Carlos na época. Hoje a gente não lembra dela, mas na época ela tava no auge com aquela música dela lá, Coisas Que Eu Sei, que tocava incessantemente no programa também. Até o Becker, que até hoje é um dos maiores, que a gente lembra muito, é um dos maiores nomes da Fazenda, que rendeu um dos momentos mais icônicos do programa, que é Esse é Irmão Desse, que a gente lembra e fica falando, relembrando aí até hoje. Também uma Fazenda que tem muito acontecimento, rende muita coisa, até momentos um pouco mais esquecidos, assim. Eu, por exemplo, lembro que é a desistência da Bárbara Cobalt. Quem lembra? Que ela desiste falando que ali as pessoas tratavam os famosos de um outro jeito, e ela se sentiu muito oprimida ali dentro e resolveu desistir porque não era pra ela, enfim. Tudo que o Theo causa dentro dessa Fazenda, nas 3 semanas onde ele fica no programa, não lembro se foram 3 ou 4 semanas, mas eu lembro que ele é o terceiro eliminado, por isso que eu falei 3 semanas. É tudo incrível. Nossa, o Miro quase, que era o namorado da Babi na época, Miro Moreira, que era um modelo, quase parte pra cima dele. Era uma coleção de momentos bem interessantes. As brigas do Dado com o Carlinhos Mendigo eram interessantes também. Enfim, muita coisa acontece. Só que tal qual a Fazenda passada, que é a 7, que eu coloquei ele em oitavo lugar, eu acho que essa aqui, pra mim, eu só não consigo colocar ela acima, porque quando eu comparo com as outras, eu acho elas melhores que essa aqui. Por uma série de motivos aí. Mas ela tá aqui em sétimo lugar, no muito bom.
Em sexto lugar, eu vou colocar a Fazenda 4, aí a gente já começa a entrar um pouco de polêmica, porque essas... E assim, já faço um disclaimer aqui, um adendo aí. Daqui pra frente, eu acho que todas essas são, sabe, tá ali no limiar do muito bom pro incrível. Essa, a 4, eu ainda vou colocar no muito bom, porque também, quando eu comparo ela com aquelas que estão lá no topo mesmo, eu acho que ainda falta alguma coisinha pra ela. Mas ela tem uma campeã que pra mim é top 3 do programa, a Joana Machado. Eu acho que foi uma trajetória muito boa, aí, uma campeã fora da curva do que a gente esperava pra campeão de reality show na época. Os dramas eram interessantes, até os personagens que não rendiam muito eram interessantes. Essa Fazenda tem um efeito muito doido, porque eu acho que as plantas do programa, eu acho elas simpáticas. E aí eu tô falando do Marlon, da Bruna Surfistinha, a própria Valesca Popozuda era meio plantinha lá dentro, rendia pouca coisa naquela época, mas era uma planta simpática. Então era legal assistir o... Sabe? Eram plantas, mas elas não te incomodavam, porque geralmente a planta ou ela te incomoda porque ela é planta, ou você não tá nem aí pra ela porque ela é planta. E eu acho que a galera dessa fazenda, não é que eu me importava, mas eu achava eles legais, simpáticos de assistir no vídeo. E a galera que causa, causa. Joana Machado, a Ana Marcum também era meio doida, o Gui Pádua, que era o rival da Joana, a própria Renata Banhara, que foi a primeira eliminada, marcou no tempo dela no programa. João Kleber estava nesse elenco também. É um elenco bem interessante. Eles têm dramas interessantes, eles têm histórias interessantes, têm acontecimentos interessantes. A jornada, Monique Evans, que foi o segundo lugar. E a jornada até lá é muito interessante porque também é um programa que não existe uma torcida hegemônica. A galera que tinha uma galera muito pró Joana e uma galera muito pró Monique. E as duas rivalizaram também um pouco até o final do programa e chegaram ali, teoricamente, em pé de igualdade. Tanto é que muita gente se surpreendeu que a Monique não ganhou o programa. Eu fiquei muito feliz, porque eu detestava ela. Mas foi legal assistir um programa que não tinha um favorito declarado. E as duas estavam ali em pé de igualdade porque fez uma final emocionante. Que é outro ponto positivo desse programa também, que não é toda hora que a gente tem isso. Bom, como eu falei, daqui pra frente só tem edições e temporadas incríveis. Todas as últimas 5 posições do ranking que sobraram aqui são temporadas que... Spoiler, obviamente, todas vão estar no incrível, porque eu acho que o top 5 é o absolute cinema da Fazenda, assim. Só que, claro, tem umas que, como tem que ranquear aqui, eu acredito que são melhores que as outras por um fatorzinho ou outro. Em quinto lugar, eu vou colocar a Fazenda 5, que pra quem não lembra, Gretchen, Viviane Araújo, que foi a pessoa que venceu, Léo Áquila, Felipe Fogosi, grande Angela Bismarck, grande elenco aí. Nicole Balls, como esquecer. E assim, eu acho que a 5, ela é incrível pelos momentos que ela proporcionou, não só para a cultura pop. E aí, quem frequenta muito mídias sociais, quem nunca viu um meme da Gretchen? Todos os momentos que envolvem a Gretchen entraram para a cultura pop, digamos assim. E também para a própria história do programa, porque isso é referenciado até hoje, volta e meia, quando eles fazem esses podcasts de aquecendo feno e no próprio programa comentam sobre a desistência da Gretchen e a Gretchen e tal. Virou um momento, os momentos dela, principalmente a desistência, virou uma coisa muito referenciada no universo do próprio programa, digamos assim. Então é impossível de ignorar. E as tramas que aconteciam lá dentro eram interessantes também. Você tinha, obviamente, a rivalidade da Gretchen com a Penélope, a rivalidade da Gretchen com a Roberta Portela, Viviane versus Nicole. A Léo Áquila tinha uns momentos dela que ali também... Você tinha um elenco que majoritariamente aconteceu, a maioria das pessoas ali. Não vou dizer todo mundo, porque sempre reality show sempre tem uma planta ou outra, mas a maioria das pessoas ali tem, mesmo os que não rendem tanto, tem os seus pequenos momentos, e eu acho que, ao contrário de outras edições, não é uma edição que ela é tão dependente de uma ou outra pessoa em específico. Eu acho que existe um coletivo ali que contribui para elevar o programa como um todo. E como eu falei, ela é engraçado, né? Porque ela é uma pessoa que foi uma vilã, entre aspas, dentro do reality show, porque, ao contrário do que ela prega por aí, as pessoas na época não viam a hora de eliminar ela. Eu acho que, na minha humilde opinião, eu acho que é um dos motivos do porquê que ela quis desistir também, porque ela viu que a batata estava assando, a Gretchen, no caso. Mas toda a sequência de desistência dela, como aquilo é montado, não só por ela, mas pela edição,
até alterou o olhar da gente em relação à desistência, porque na época, antes daquilo ali, todo mundo olhava a desistência como, ai, lá tá a pessoa desistindo, tipo, sabe? Tanto o programa quanto a gente, como telespectador, olhava aquilo ali com olhos horríveis. Não que hoje em dia a gente ache muito bonito o ato de desistência ou tal, mas se entende de uma outra maneira. E a desistência da Gretchen foi a primeira para isso, porque foi um evento tão icônico dentro do programa que a gente não, tipo, criticou o fato dela estar desistindo, sabe? É um circo aquilo ali, a forma que ela desiste. Tudo em roda daquilo ali é ouro, sabe? Então mudou um pouco a nossa visão em relação à desistência em si. E a relação que o próprio programa tem com aquilo ali também. Porque eles fizeram aquilo ser um evento, eles viram um material que eles tinham na mão, eles transformaram a sequência dela pedindo pra desistir, e jogando a blusa, indo falar que ela tava livre, indo pra festa, que ela tava liberta. E aí no outro dia, sabe, ela curte uma festa inteira antes dela sair. No outro dia da manhã ela desistindo, a Viviane ainda tava meio de porra, e ela gritando Maria, e aí a Gretchen saindo assim da fazenda, parecendo que era uma coisa muito apoteótica. É um absurdo pensar nisso hoje. O que eles transformaram aquilo ali, mas é um momento muito icônico que eu acho que é assim, top 3 dos momentos da Fazenda, sinceramente. A rivalidade da Nicole com a Viviane acho que foi uma das principais aí, considerando que a Viviane ganhou o programa e a Nicole também foi bem longe, foi um personagem marcante. Era uma rivalidade interessante porque as duas eram carismáticas do jeito delas ali e eram figuras, personalidades da mídia, então era uma rivalidade legal porque era uma futilidade, não era nada pesado, e também eram coisas razoavelmente ali na seara do jogo mesmo, não era, sabe, Deolane ameaçando das pessoas, sabe? Era por isso que era interessante de assistir também. Eu só acho que essa Fazenda fica aqui no 5º lugar e não em cima também, primeiro porque as outras 4 têm pontos muito melhores, e porque eu acho que o elenco das outras 4, apesar desse elenco não ser necessariamente ruim, eu acho que eles conseguiram fazer um pouco mais como um todo, como um elenco, sabe? Pra elevar a edição. Em 4º lugar, eu tô colocando uma Fazenda que eu acho muito injustiçada pelas pessoas, porque sempre quando a gente tem essas conversas que você vê em programas ou mesmo na internet, qual as melhores fazendas e tal, eu nunca vejo essa sendo citada, tipo, num top 5 que seja. Eu acho um crime, porque eu acho essa fazenda muito boa. E tem motivos muito específicos, principalmente, pra eu achar ela muito boa e ter colocado ela em 4º lugar no Incrível, que é a Fazenda 15. A Fazenda que a Jaque ganhou, tinha o Lucas Souza, a Raquel Sherazade, o André Gonçalves, Kali, Márcia Fu, o Radamés, outras personalidades aí e grande elenco. Cara, o que me faz gostar muito dessa Fazenda e achar que ela tem um diferencial em relação à maioria das outras é que a gente sempre vê um enredo que é o quê? Ou você não tem grupos e você tem pessoas soltas, o que eu gosto, você tem alianças ali de 2, 3 pessoas no máximo, ou a gente cai naquele enredo de sempre, que é grupo contra grupo, grupo A contra grupo B, grupo Lua contra Sol, grupo X contra Y. Essa Fazenda ela tem uma particularidade que existem 3 grupos primordiais, que é os Crias, o Pôr do Sol e o Paiol. Só que ao redor desses grupos você tem pessoas soltas, você tem outras alianças. No começo tinha aquela questão dos atletas, que era a Márcia Fu, Radamés e o Henrique, que era o nadador, e depois virou uma outra coisa completamente diferente. Eles foram se aproximar do Paiol, a Márcia não gostava, então ela quebrou o pau com o Radamés, por outras coisas também. Essas pessoas iam se aliando e iam se reconfigurando à medida em que as pessoas iam sendo eliminadas, ia virando outra coisa. Os próprios Crias, depois que eles perdem o Laranjinha, que era o líder até então do grupo, e eles viram que eles não estavam bem na fita, tiveram que se reconfigurar ali, sabe? Se abrir para outros acordos. A dinâmica de jogo dessa edição era muito legal por conta disso, por conta de você não ter grupo A contra grupo B. As pessoas, elas tinham mais agência, elas tinham mais independência para deixarem os ranços e os afetos delas fluírem sem estarem presas à questão de que eu preciso defender o meu grupo a todo custo, que é o que rola quando você tem grupo A contra grupo B, um contra o outro, sabe? Você fica preso no que o grupo quer fazer, nas pessoas que estão no grupo, mesmo que você não suporte metade delas, que é o que a gente viu acontecer na Fazenda 14, por exemplo. Então ali o jogo era muito rico por conta disso, para você ter esses 3 grupos e as pessoas se movimentando no tabuleiro, digamos assim,
fazendo o que elas queriam, que dava na vontade delas fazerem. Por exemplo, a Kari era do Pôr do Sol até um certo momento, ela começou a ter um relacionamento com o Black, e a partir de certo momento ela falou: vocês estão falando que eu tô no paiol? Então eu sou paiol mesmo. Tem uma cena bem engraçada dela gritando isso. Eu sou paiol. Essa Fazenda também tem muitos momentos muito bons, assim, de briga e de discussão e momentos engraçados. Isso também demonstra a força do elenco, que tem nomes muito notáveis. Márcia trabalha no programa até hoje e entrou pra história do programa, assim, na minha opinião. A Jaque foi uma campeã interessante, apesar de que pra ela ter chegado até lá teve que ter acontecido uma desistência e uma expulsão, mas enfim. A Raquel, eu particularmente não gosto, mas ela caiu muito no gosto do público por ser essa figura diferente, uma jornalista que até então era séria, então tinha que abordar aquilo ali do jeito dela, era uma experiência muito nova para ela. Você tem o Lucas, que era também igual a Jaqueline, era um pouco destemperado, a galera pesou a mão com ele no começo. Cariúcha, Cali Fonseca, você tem nomes que marcaram o programa, independente do público ter gostado deles ou não. Simeone, a galera o Black, que jogava muito, a Nádia, que eu sei que a galera não gosta. E spoiler de um vídeo que eu vou fazer no futuro, mas eu particularmente, nessa Fazenda em específico, eu dava muita risada com ela, porque era uma série de absurdos, assim, com ela tentando enfiar o enredo dela goela abaixo, as pessoas, tipo, tanto lá dentro quanto aqui fora, rejeitando isso. E por isso que ela acaba eliminada do jeito que ela acaba. E assim, é um elenco que se destaca muito, a maior parte dele, e se destaca bastante. Você tem as plantas ali, mas acho que tal qual a Fazenda 4, as plantas eram simpáticas também. Você tinha o WL, que, sabe... Eu lembro das brininhas dele com a Nádia, que até chegou a causar uma coisinha ali, mas também, sabe, não fez nada. Mas não era aquelas plantas que você olha e fala, meu Deus, que coisa insuportável. E até os personagens bem menores, tipo um Radamés, por exemplo, a Márcia traz ele pro jogo, ele tem os momentos dele. Tem o Sander, que teve também outra pessoa que era uma figura que em outros contextos a gente nem ia lembrar, mas ele tem os momentozinhos dele também. O próprio WL, que eu falei, Tonzão é uma figura bem interessante também, porque ele é meio que líder dos crias ali durante depois que o Laranjinha sai, ele tem que reestruturar aquele grupo e ir levando ali, ele tem acordos com outras pessoas. O próprio André, que foi o segundo lugar, é uma pessoa que em outros contextos a gente não ia prestar muita atenção, porque ele demorava para acontecer, ele demorava para explodir, ele demorava para ir pro ataque, digamos assim, mas quando ele saía daquele vaso dele, digamos assim, ele era uma figura muito interessante. Demorava para acontecer, mas quando acontecia era interessante. Então você tem mesmo esses personagens pequenos que engrandecem nos momentos deles ali o programa em si, e por isso que eu acho que é uma edição um pouco melhor que a 5, por exemplo, pra mim, principalmente pelo que eu falei da dinâmica dos 3 grupos. E outra coisa também, mesmo com o grupo do Pôr do Sol dominando as votações do programa, eles mandaram e desmandaram no programa praticamente o tempo inteiro. Eu acho que os únicos 2 resultados que não foram do agrado da torcida foi uma vez onde a Nádia não foi eliminada e o Yuri saiu no lugar dela, porque naquela época ela tava brigando muito com a Jaque e o povo tava com um ranço cabal dela. E a Márcia Fu chegando na final, porque a Raquel incentivava muito hate nela, mas a Fu também era uma pessoa muito querida por uma outra ala da torcida e das pessoas que assistiam o programa no geral, por ser uma figura tão emblemática. Mas o grupo do Pôr do Sol dominou as votações aí de cabo a rabo. E mesmo assim, com eles dominando as votações, a gente sabe que quando um grupo vira uma torcida hegemônica, tal qual a Fazenda 16, o programa vai perdendo graça e vai perdendo o enredo, sabe? Vai perdendo dramas ali, vai perdendo conflitos, fica tudo muito a mesma coisa, porque você tira todo mundo que tá contra o seu favorito, e que é o contraponto e faz o programa girar, faz a gente discutir coisas lá dentro, porque para o teu favorito brilhar, ele precisa de alguém rivalizando com ele. Ele vai ficar lá vivendo de perninha cruzada, olhando pro sol e trovando conversa fiada com os amiguinhos, sabe? Então você precisa ter uma pessoa ali que tá fazendo um contraponto, que tá rivalizando com a pessoa, porque nessa rivalidade que a pessoa vai brilhar. Só que mesmo com essa torcida do Pôr do Sol dominando, a gente ainda tinha assunto praticamente até o final do programa. Porque, por exemplo, depois que todo mundo, o grupo do Paiol tá praticamente derrotado, a Nádia meio que surge naquele momento ali. Ela começa a ter o momento dela de fato no programa, que eram as brigas dela com a Jaque, as brigas dela com a André, as brigas dela com outras pessoas ali dentro. Que ela tava tentando fazer o barro dela acontecer, digamos assim, antes, e as pessoas não davam bola. Só que à medida onde as pessoas vão saindo,
e as rivalidades vão meio que acabando, aí ela encontra o espaço dela pra tentar meter o enredo dela, que obviamente não colou, só que ela foi um personagem importante pra aquela segunda metade do programa pra gente ter o que a gente comentar, ou pra Jaque ter onde brilhar, pro André ter onde brilhar, pra eles terem com quem rivalizar, basicamente. Então, por esses todos os motivos que eu elenquei, eu coloco essa temporada como incrível e acho ela muito subestimada, inclusive. O top 3 são temporadas assim que são universalmente aclamadas, todo mundo tem os seus motivos aí pra amar as três, e também polêmicas, mas em terceiro lugar eu tô colocando a Fazenda 12, que foi a que a Jojo ganhou, que tinha o Biel, que foi segundo lugar, a Lucas Selfie, Lid, Mirella, Raíssa, Luiz Ambiel. Foi um elenco grande, assim. A gente tem, obviamente, os nomes ali que, na minha opinião, não renderam porcaria nenhuma, como Stephanie Baez, que eu acho que foi um desperdício de vaga, na minha opinião. Você tem uma galera que saiu cedo, tipo o Fernandinho Beatbox, que foi o primeiro eliminado, acho que nem deu tempo pra ele mostrar alguma coisa. O JP Gadelha, que até rendeu, sabe? Eu lembro que a única coisa que ele rendeu foi um cartoloco mandando ele enfiar o Twitter naquele lugar. Porque ele falou que o Twitter era as ideias dele e tal, enfim. Mas também, no grande esquema das coisas, acabou não rendendo nada. Mariano também, uma figura que, sabe? Mas o resto do elenco é muito forte, no sentido de que eles rendem muita coisa. Mesmo as pessoas que tentam ser um pouco em cima do muro e têm uma personalidade um pouco não muito do confronto ou de render, por exemplo, o Matheus Carriere da vida, só que ele acaba adicionando alguma coisa na história do programa, porque tem ele traiu a Jojo pra não se aliar com o Biel, mas pra ouvir ele e pra estar um pouco mais perto, e se ele tava usando a torcida da Jojo ou não. Tem a briga dele com a Stephanie também, quando ela enche ele de espinafre depois, num dado momento do programa ali. Você tem pequenos momentos desses personagens um pouco menores. Carol Narizinho, tem a briga dela com a Raíssa, tem a Luísa surtando com ela na festa, porque ela falou da filha dela, alguma coisa assim. Sabe, são momentos muito desses personagens que também acabam engrandecendo o programa. E os personagens principais do programa, Lid, Jojo, Biel, o próprio Lucas Selfie, a Raíssa, são personagens muito grandes que eles fazem o programa acontecer, mas ao mesmo tempo a gente não depende deles o tempo inteiro. E essa Fazenda tem uma força que eu acho que poucas outras temporadas têm, porque a gente lembra da Fazenda muito pelo que as pessoas têm essa coisa de é a baixaria, são as brigas com os palavrões e não sei o que. Nessa temporada, se você parar pra prestar atenção, a gente não tem tanta baixaria, a gente não tem tanto palavrão. Eu lembro da Lid chamando a Mirella de vaca, que é um outro grande momento. Então você quer que eu fale, sabe, tipo, sabe, vaca! É muito bom. Quando ela estoura e perde a paciência ali. Mas não necessariamente a gente precisa disso. É uma Fazenda que consegue se sustentar e ter conteúdo para além do exagero, digamos assim, sabe? É a força das histórias que tinham ali, é a força dos personagens. Luiz Ambiel é uma vilã que eu acho uma vilã, porque as pessoas não gostaram muito da participação dela, o grande público, mas que é memorável também. Tem momentos dela que estão na história da Fazenda. A reunião de condomínio, que ela perguntando para as pessoas se ela é mentirosa, se eles acham ela mentirosa, e ela inventando que viu a Jaque e o Lipe se beijando, e as pessoas dando risada, sabe? Ela dizendo que tentando varrer ali e implicando com a Raíssa por isso. Os momentos da Raíssa quebrando a porta, pulando as camas. Você tem momentos que também vão ali pra onde o que a gente imagina que é a Fazenda, tipo da questão da baixaria e das brigas mais exacerbadas. Mas você também tem momentos leves, você tem as pessoas mais descontraídas, você tem o conflito de personalidades ali que num reality show é o que faz a coisa acontecer. Só que sem escalar pro que a gente lembra, que é muito a Fazenda, como eu falei, que é sabe, o passar do ponto, no limiar ali, você andar no limite da coisa. Você tem uma campeã que é extremamente memorável até hoje, eu acho que é uma das mais memoráveis do programa, independente do que você pense, da pessoa dela, ou como eu penso, por exemplo, que mesmo só avaliando a trajetória dela, como eu falei no vídeo dos campeões, eu já mudei um pouco a minha visão em relação a ela, mas é uma campeã extremamente memorável, eu acho que tá, sei lá, no mínimo no top 5 do programa aí, por exemplo, para a maioria das pessoas. Então, por todos esses motivos, e por eu achar que praticamente a gente não tem defeitos ali, muitos assim, para se apontar, eu coloco em terceiro lugar na categoria incrível também.
Os dois primeiros lugares são a Fazenda 6 e a Fazenda 17, que eu acho que pra maioria das pessoas, principalmente quando a gente pensa em redes sociais, a galera talvez um pouco mais jovem, são as duas que estão no primeiro lugar. Eu tô com 32 anos, não tô tão jovem, mas também não tô tão velho assim, tô na metade ali. Então, mas eu tô pendendo pro meu lado um pouco mais jovem aqui, porque eu vou com essa galera de achar que também, pra mim, são as duas maiores fazendas, mas preciso eleger uma delas como a melhor, e então, em segundo lugar, também na categoria incrível, eu estou colocando a Fazenda 6. André Surak, Denise Rocha, Bárbara Evans, Matheus Verdelho, Mulher Filé, Yannick Simone, quem lembra, Yuji Tamashiro, Rita Cadillac, Luiz Chiavano e grande elenco. Cara, essa Fazenda realmente é incrível porque você tem um elenco completamente surtado das ideias, a maioria deles. Você lembra dos personagens, mesmo os menores até hoje? Tem o Beto Malfacine e a Ariane Steinkopf que viraram casal e parece que estão juntos até hoje. A Luiz Chiavano foi, tipo, sei lá, a segunda eliminada e ela tem momentos que estão na estratosfera da história da Fazenda até hoje, sabe? A própria Rita Cadillac, que eu acho que fez uma participação melhor na outra Fazenda que ela fez, mas aqui a gente tem momentos dela que a gente também lembra até hoje, o bife duro da Rita Cadillac, a Luiz Chiavano infernizando ela e perguntando o que é bom pro moral. Cara, você tem muita coisa até dos personagens pequenos. Então é uma Fazenda extremamente memorável mesmo, sabe? Mesmo umas coisas absurdas, tipo o Carelli dando uma imunidade pra alguém, e essa imunidade até a final, que é uma coisa que eu achei uma das piores decisões que o programa já fez na história dele. Mas o Marcos Oliver, que é quem ganha essa imunidade, e na minha opinião não deveria estar na final, mas ele rende alguma coisa. Tem as brigas dele com a Denise, chamando ela de porca, porque ela comeu coisa da panela, sabe? Botou a colher lá de volta, enfim. É cada absurdo que tem nessa Fazenda. Mas ao mesmo tempo, onde as brigas eram muito exacerbadas, por exemplo, a Andressa e a Denise, que é uma rivalidade histórica, elas têm uma veia cômica. Quem não lembra do Bom Dia, Gatinha Miss Bumbum, Bom Dia, Furacão da CPI? Que eu acho que é o diferencial delas em relação a uma Deolane da vida. Elas eram cômicas. A Andressa completamente bêbada na festa dos eliminados ali, se atirando na piscina, e a Luiz Chiavano falando pra ela, amiga, eu não vou ter como te defender. Você tem muitos momentos ali que são históricos. E o elenco, como eu disse, é muito forte. Não sou maior fã da Bárbara como campeã, mas pro que a gente tinha ali, ela também apareceu nos momentos onde ela precisava aparecer. Então, ok, sabe? E também, tal qual a Fazenda 12, eu não vejo grandes defeitos nela ou grandes peças do elenco que não contribuíram tanto para puxar um pouco para baixo, que eu possa dizer, colocaria ela numa posição menor que as outras. Pra mim é top 3, aí nesse caso top 2 da Fazenda, indiscutivelmente, assim, acho que vai passar 20 edições e a gente ainda vai lembrar dos personagens dessa Fazenda, das histórias dessa Fazenda e das brigas, principalmente. Mas, obviamente, temos um primeiro lugar que eu também não acho que é fator recência, eu realmente gostei muito dessa edição, que é nada mais nada menos do que a última edição que a gente teve aí exibida, que é a Fazenda 17, que é a Fazenda que o Dudu Camargo ganhou, Duda em segundo lugar, tinha grande elenco, Tamires, Gabi Spanik, Fernando Sampaio, Saori, Rayane, Carol Lecker, grandes figuras aí, acho que duas das maiores dessa edição. E pra mim, a força desse elenco, obviamente, está nas mulheres, mas não quer dizer que outras pessoas do elenco ali, homens, não tiveram os seus momentos também. A gente tem o Shaya, que meio que virou um líder de estratégia ali, de grupo, durante um tempo. Você tem o Matheus, que é uma figura que o Gara não gostou, mas que também tem os momentos dele na briga de casal com a Duda ali, quando eles se separam, e daí ele entra naquela pinóia de querer fazer tudo pra hostilizar ela, digamos assim, sabe? Virar casaca por conta disso. Você tem o Wallace, que também tem, a galera também não gostou, mas tem os momentos dele ali, a briga com a Saori. Tem um momento engraçado dele falando que o fulano falou pra ele que o Valério me falou que não se usa mais LGBT pra falar das pessoas, alguma coisa assim. Sabe, ele perdendo a imunidade ali, imunidade não, os poderes dele do Lampião, ou questão do selinho com a Duda. Você tem um elenco que mesmo uma parte onde não é tão uau, eles entregam mini histórias ali que são interessantes de se acompanhar.
E você tem a parte forte do elenco. Rayane, Carol Lecker, Ioná, que pra mim foi um dos maiores acertos. O primeiro mês dela é incrível, sabe? Molhar os edredons ali das pessoas e causar todo aquele pandemônio naquele dia onde ela fica presa na festa, dentro da casa, e não pode participar da festa justamente porque ela causou demais. E ela e o Dudu combinaram dela tomar punições ali, até que chegou um ponto onde a direção teve que dar uma punição pra ela, sabe? Por conta de todas as punições que ela já tinha tomado. É um elenco muito forte, tem histórias muito interessantes. E também, eu acho que é uma baixaria que a gente vê eles falando uma horda de coisas ali. Só o que saía da boca da Carol Lecker era um absurdo atrás do outro em termos de baixaria. Mas eles tinham um fator cômico, eles estavam no limiar da baixaria ali para não virar uma Fazenda 14, por exemplo. A gente assistia aquelas brigas dando risada e não necessariamente tenso, porque um ia voar no pescoço do outro a qualquer momento. E mesmo assim, você ainda tem brigas um pouco mais pesadas para quem gosta disso, tipo, o Wallace com o Shia também. Eu lembro que eu passei aquela madrugada inteira acordada e eu acho que eu tentei fazer vídeo logo depois, no outro dia de manhã, não consegui. Então era uma Fazenda que te mantinha preso ali no que estava acontecendo. Eu acho que tem um desfecho muito bom também pro que ela apresentou. Até os personagens que a gente, por exemplo, o Só Fabiano, que a gente fala, virou um meme, apesar do cara não ter feito praticamente nada lá dentro. Ele virou um meme e eu dava risada com o quanto ele se achava jogador, sabe? E não acontecia, sabe? Você tem decisões interessantes da produção, com eles tentando coisas novas, como por exemplo aquela questão do Super Paiol, quando eles tentaram eliminar as plantas. Não necessariamente conseguiram eliminar uma delas, que era a Michelle, mas eliminaram o Shia, que era um jogador estratégico de fato lá dentro. Então o resultado pode não ter sido muito bom, mas enfim, o X da ideia eu aprecio, sabe? A produção tentando se movimentar para fazer a coisa ficar ainda mais interessante. E como eu disse, mesmo personagens menores ainda renderam alguma coisa. Tem um momento onde a Maria começa a render, eu lembro que eu achava ela chatinha. O próprio Nizam tem a briga dele com a Ioná, sabe? O Will brigando com a Carol Lecker na semana onde ele foi eliminado. E a força das pessoas que fizeram o programa girar de fato, que eu acho que, como eu falei, na maioria foram as mulheres, elas giram tanto a roda que botam um programa lá em cima. Então, pra mim, eu acho que aí também por uma questão de que eu não me identifiquei, não sei se identificação é a palavra, mas eu curti mais os personagens dessa Fazenda em específico, talvez, do que da Fazenda 6. Então aí vem a questão do gosto pessoal, do porquê que eu coloco em primeiro e a 6 em segundo, sabe? Tem um pouco isso também, porque, obviamente, tudo é muito subjetivo, eu tô dando a minha opinião, então, obviamente, que eu vou ter os meus gostos pessoais ali influenciando as posições do ranking, é meio óbvio. Então, por tudo isso que eu falei, que eu coloco a Fazenda 17 como até então, vamos ver o que a 18 aí vai trazer aí, como a melhor das melhores, pra mim a melhor edição da Fazenda até agora, obviamente não é incrível. Bom, finalmente, depois de 1 hora e tal de vídeo, esse foi o meu ranking aí. Quero saber na opinião de vocês, quais que vocês acham que foram as piores e quais pra vocês foram as melhores. E por que que vocês acham isso, se discordam alguma coisa de mim em relação ao que eu falei aí. E eu fico por aqui, por enquanto é isso, vejo vocês no próximo vídeo e fui!